Muito boa tarde. Bem-vindos a esta última tarde da oitava Conferência de Valor APA. A tarde será bastante preenchida. Iniciaremos por uma homenagem sentida ao Eduardo Sá Ferreira. Teremos também o lançamento do livro do professor Nogueira da Rocha e também a entrega do prémio Coriolano Ferreira. E contaremos também com o encerramento destas conferências pela doutora Paula Sousa e pela senhora Ministra da Saúde. Deixem-me começar, e começamos esta sessão com a homenagem ao Eduardo Sá Ferreira, que, como sabem, deixou-nos há alguns dias, e dar nota da importância que teve este primeiro presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, por todo o seu percurso profissional. Eu iniciaria esta homenagem por também dar nota que a revista Gestão Hospitalar deste trimestre é dedicada ao Eduardo Sá Ferreira e também de que conta com contributos e testemunhos de vários dos seus colegas mais próximos. E contaremos hoje também com o testemunho do professor Correia de Campos e também do doutor Menezes Correia e do professor Fernando Araújo, como sabem, atualmente presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, em hospital em que o Eduardo Sá Ferreira exerceu funções durante grande parte da sua carreira. Eu iniciaria esta homenagem essencialmente também por passar ou por ler o texto que foi redigido na altura e que evidentemente é um texto que pessoal que acabei por escrever na altura do seu falecimento. Conheci o Dr. Eduardo Sá Ferreira numa edição da Gestão Hospitalar, da qual fazia a capa. Passei a conhecer a sua generosidade durante o meu trajeto como presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Apesar das suas limitações físicas, sempre demonstrou uma disponibilidade ímpar para a sua associação e, não podendo deslocar-se a Lisboa, tive a honra de receber em seu nome a medalha de mérito de serviços de saúde grau ouro, que justamente lhe foi entregue em 2018. Foi mestre dos meus mestres. Realmente eu pouco posso acrescentar a alguém que se formou em Rennes, nos primeiros alunos portugueses que se formaram em direção de hospitais e nos últimos anos assumiu a administração do Hospital de São João, fundou a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, foi membro da direção da Associação Europeia de Diretores de Hospitais. Também em sua homenagem hoje temos aqui a marca dessa realização de 1984, que há 2 anos, quando realizámos o Congresso Europeu em Lisboa, foi-nos entregue pelo secretário-geral, que ainda hoje era um marco que estava na Associação Europeia de Diretores de Hospitais. Ele realmente organizou este 4º Congresso da Associação em Espinho. Também devo dar nota que a esposa nos fez chegar, e lhe agradecer profundamente, as fotografias desse congresso. Também hoje temos connosco as atas das primeiras reuniões da direção, também disponibilizadas pela sua esposa. Continuando, foi também subdiretor-geral do Departamento de Gestão Financeira do Ministério da Saúde, entre outras posições. Ainda teve a disponibilidade para dedicar mais de 10 anos da sua vida profissional ao desenvolvimento dos serviços de saúde em São Tomé e Príncipe, no Hospital Escolar Dr. Agostinho Neto, e posteriormente no Centro Hospitalar de São Tomé e Príncipe. Devo dar nota também que na revista Gestão Hospitalar está um testemunho de um colega próximo que trabalhou com ele, são tomense, que trabalhou com ele na construção e no desenvolvimento do Centro Hospitalar de São Tomé e Príncipe. Faleceu no seu hospital, no Hospital de São João, e é nessa lógica que nesta revista de Gestão Hospitalar damos nota de uma entrevista que fizemos há 2 anos
e que foi publicada no livro 50 anos em 20 olhares, o percurso da administração hospitalar em Portugal, em que reproduzimos essa entrevista e que lança mensagens várias para o futuro, nomeadamente a necessidade de ter um Serviço Nacional de Saúde mais eficiente e, naturalmente, com o objetivo de ser mais justo. E o que nos apraz é que realmente o Eduardo Sá Ferreira era um administrador hospitalar maior, com uma plena carreira, e devo dar nota que ele, nessa entrevista, termina dizendo que, sabendo o que sei hoje, escolhia de novo ser administrador hospitalar. Em nome da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, muito obrigado ao Eduardo Sá Ferreira. Eu passava a palavra ao sócio honorário da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, o professor António Correia de Campos, também para dar o seu testemunho a propósito do Eduardo Sá Ferreira. Muito obrigado, Alexandre. Sócio honorário da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares faz lembrar a velha frase do Bertrand Russell, não, do Shaw, Bernard Shaw. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. E depois esta frase foi glosada por muitos outros. Quem sabe ensinar faz investigação sobre o ensino, quem não sabe fazer investigação sobre o ensino faz investigação científica. E pode-se continuar indefinidamente. Na realidade, eu nunca tive, prezo muito o facto de ter sido escolhido pela vossa associação para ser honorário, mas realmente, infelizmente, por factos da vida, nunca consegui dirigir hospital nenhum. E muito poucas coisas, na realidade, dirigi. Enfim, eu chamei esta minha conversa, dei-lhe um título: Eduardo Sá Ferreira, um tímido atuante. O tímido Eduardo Sá Ferreira era, afinal, um lutador. Venceu a adversidade da doença até ao fim. De poucas falas, reflexivo, astuto, direto, quando se decidia, era um trator. Não hesitava. Sá Ferreira era originário de Esmoriz, estudou e trabalhou sempre no Porto. Formou-se com esforço, estudante trabalhador, adquiriu experiência de balcão bancário, que lhe foi muito útil mais tarde no trato da sua vida profissional. Entramos no Ministério da Saúde praticamente na mesma altura, ele no Porto, eu em Coimbra. Estivemos juntos em todas as ações de formação que a Direção-Geral dos Hospitais promoveu em 1967 e 68, uma prática pouco seguida depois e hoje quase ignorada. Fomos selecionados para estudar a direção dos hospitais, como então os franceses designavam a administração hospitalar, em Rennes, França. Formámos com Moreno Rodrigues, Menezes Correia, Menezes Duarte e Cristiano de Freitas o grupo dos meninos de Rennes que Coriolano Ferreira, com rasgada visão estratégica, mandara preparar para refrescar a administração dos grandes hospitais nacionais. Cristiano passou depois à direção do Hospital de Santa Maria. Menezes Duarte especializou-se em aprovisionamento e terminou a sua carreira a administrar com superior qualidade o Hospital de Polido Valente, depois de ter também dirigido os serviços centrais de aprovisionamento e ter também ensinado na Escola Nacional de Saúde Pública. Moreno Rodrigues foi de imediato colocado no Hospital Geral de Santo António, onde fez toda a sua carreira com respeito unânime. Menezes Correia foi logo destacado para Beja, administrando o mais recente dos hospitais distritais de então, e depois para o São João, onde ajudava Sá Ferreira em inúmeras tarefas, para mais tarde ser o administrador do Serviço de Luta Antituberculosa, SLAT, e depois o respeitado administrador do Hospital Maria Pia, optando por uma aposentação precoce para, em retiro socrático, ser um patriarca da mais qualificada teoria da administração. Pela minha parte, fui sempre ensinando sem saber fazer administração, pois meu mestre Coriolano a tal me havia obrigado para o ajudar, com Caldeira da Silva, a lançar o primeiro curso para administradores no longínquo ano de 1970.
Eduardo Sá Ferreira foi durante décadas um sólido administrador do segundo maior hospital do país e o primeiro do Norte. Conhecendo muito bem a mentalidade das gentes que servia, reservado, mas não timorato, Sá Ferreira fez obra. Quando achou chegada à altura de outros voos, teve a humildade de escolher um exílio tropical em São Tomé, onde brilhantemente serviu a cooperação portuguesa e ajudou aquele pequeno país a desembaraçar-se dos seus múltiplos problemas sanitários. Jamais se ouviu falar de qualquer sombra de colonialismo ou de fácil crítica dos beneficiários da cooperação. Sá Ferreira procurava passar despercebido e fazer honradamente o seu trabalho. No fim de vários anos regressou, passando a prestar colaboração pública e privada. A sua luta contra a doença marcou a década final da sua vida, lutando sempre até ao limite da sua vontade. Não posso terminar sem a evocação de um episódio pessoal de interesse público. No segundo semestre de 1979, a Ordem dos Médicos desencadeou uma greve insólita, demonstrando a sua força social e, então, sobretudo, sindical, perante sucessivos governos de curta duração, sobretudo os 4º e 5º governos de iniciativa presidencial. O pretexto era a aprovação de um famoso Estatuto do Médico que os dirigentes profissionais de então consideravam manifestação essencial da sua força sindical. O 4º governo Mota Pinto, nas vascas da agonia, contra a vontade do responsável pela saúde, que era então o Dr. Mário Marques, uma grande figura nacional, homem íntegro e corajoso, tinha aceito uma versão do Estatuto que, entre outras enormidades, considerava que, doravante, nenhuma decisão política sobre saúde poderia ser tomada sem o consentimento e não apenas o conhecimento da Ordem dos Médicos. Por outras palavras, a Ordem pretendia não apenas ser sindicato, mas governo. O 5º Governo Constitucional, presidido por Maria de Lourdes Pintacilgo, tendo como Ministro dos Assuntos Sociais Alfredo Bruto da Costa e este vosso amigo como Secretário de Estado da Saúde, jamais poderia aceitar o Estatuto Médico que o governo anterior tinha admitido sob forte pressão. Os governos então duravam pouco e o 5º Governo tinha data de termo para as eleições de dezembro. A Ordem tinha pressa em aproveitar a ocasião. Em plena posse governativa, num dos quentes meses da pós-revolução, manteve uma greve médica extraordinariamente bem sucedida em agosto, mês de férias. Aproximava-se setembro e do novo governo nem novas nem mandados. O governo recusava receber a Ordem dos Médicos enquanto a greve se mantivesse. E a Ordem dos Médicos entendia que a greve não podia terminar enquanto o novo governo não aceitasse o tal estatuto que havia negociado com o anterior governo. Bruto da Costa tinha a paciência dos orientais e decidiu gerir o silêncio. Isto é, nada dizia quanto ao assunto. Todos os dias a Ordem incitava o Ministério a pronunciar-se e este permanecia cada vez mais silencioso. Como acontece em qualquer pequeno país, havia mensageiros secretos que tentavam a aproximação, mas sem resultado. A dada altura, a Ordem divide-se e comete o erro fatal. O seu ramo do Norte, menos diplomático, resolve convocar greve total, inclusivamente às urgências. Foi isso o que o Ministério queria ouvir e aí foi essencial o papel de Sá Ferreira. Convocado a prestar declarações na televisão sobre o que poderia suceder no seu hospital se no primeiro dia de greve às urgências um doente morresse por falta de assistência, depois de muito se torcer, acabou por declarar, num rompante que inundou o pequeno ecrã,
Se amanhã morrer um doente nessas circunstâncias, o médico e a equipe que estavam escalados para aquele dia e hora serão responsáveis disciplinar, civil e criminalmente por recusa de assistência à pessoa em perigo. Uma bomba. Chamado a comentar a situação no segundo canal, meia hora depois, a meio da emissão, sou informado que a Ordem havia levantado a greve em todo o país. Ninguém mais ouviu falar do Estatuto Médico, embora ele surgisse, já inofensivo, nas páginas do Diário da República. Devo a Sá Ferreira esse ato de enorme coragem e o país deve-lhe muito mais. Muito obrigado. O Dr. Eduardo Sá Ferreira foi sócio fundador da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares. Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Porto, frequentou o curso da Escola Nacional de Saúde Pública Francesa em Rennes, tendo sido distinguido desde logo como um dos elementos com uma competência e com uma exigência acima da média. No início dos anos 70, num concurso público no qual ficou em primeiro lugar, foi nomeado administrador do Hospital de São João, cargo que exerceu durante 16 anos, sendo até hoje reconhecido pelo seu valor e pela sua competência e pela entrega que dedicou a esta casa. Teve depois funções em vários hospitais, seja em Viana do Castelo, no Maria Pia, no Funchal e até mesmo em São Tomé e Príncipe, onde durante 6 anos ajudou a construir um hospital dedicado à população e que respondesse às necessidades deste novo país. Durante todo este tempo, reconhecemos todos nós a sua competência, a sua dedicação, o seu trabalho com enorme exigência, mas acima de tudo também a sua abertura e disponibilidade para com todos dialogar e construir novas soluções. E por isso tive imenso prazer, há 2 anos, em o poder galardoar com a medalha de ouro de Serviços Distintos do Ministério da Saúde. Algo que seguramente, em nome de todos os utentes, ele merecia. Muito obrigado. Eu ia fazer então também, na impossibilidade do Dr. Menezes Correia estar connosco hoje, eu iria ler a mensagem que deixou também de homenagem. Conhecemos-nos nas vésperas de ir para Rennes frequentar o curso de Administração Hospitalar. Em Rennes tornámos-nos amigos, uma amizade para a vida. No regresso de Rennes, o Dr. Augusto Mantas incumbiu Sá Ferreira de elaborar o plano de contas, tarefa para a qual ele era, indiscutivelmente, a pessoa melhor preparada no Ministério da Saúde. O plano de contas dos serviços de saúde era um instrumento indispensável à concretização do conceito do hospital, explicitado no Estatuto Hospitalar e no Regulamento Geral dos Hospitais, publicados em 1968. Para o Ministério das Finanças, no entanto, interessado tão só no controle orçamental, apenas importava a contabilidade pública. Para se compreender quanto a elaboração do POCS foi inovadora, basta dizer que só em 1997, quase 20 anos depois, o Plano Oficial de Contas da Administração Pública foi oficialmente adotado. O Dr. Mantas sabia bem que não bastava existir um POCS. Era necessária muita formação para explicar e praticar a sua implementação. Tornaram-se célebres os cursos da Figueira da Foz, onde durante muitos anos o Sá Ferreira pontificou, acompanhado de colegas da administração hospitalar. Primeiro o Dr. Costa Almeida e depois também a Dra. Margarida Trindade. Uma palavra de saudade para o Costa Almeida, um ótimo profissional e um grande amigo que partiu há poucos anos. Mais tarde, o Sá Ferreira colaboraria estreitamente com o Dr. Mantas ao aceitar o seu convite para, em acumulação com a administração do São João, exercer as funções de subdiretor-geral do Departamento de Gestão Financeira do Ministério da Saúde. Não era com certeza sem razão que era tão solicitado e por diferentes entidades para prestar a sua colaboração. A sua experiência, aliada a um grande bom senso e uma saudável relação com a tutela, estavam na base desses convites. Enquanto o Sá Ferreira era incumbido de elaborar o Plano Oficial de Contas, fui destacado para Beja para exercer as funções de administrador do hospital junto à comissão instaladora que havia sido nomeada no ano anterior. Em 71, foi aberto concurso para diretor de serviços de aprovisionamento do Hospital de São João. Por múltiplas razões concorri a esse lugar.
Soube, entretanto, que o Sá Ferreira tinha concorrido ao lugar de administrador. Telefonei-lhe exprimir a minha satisfação por vir a trabalhar com ele, o que naturalmente foi do seu agrado. Resolvidos os concursos, quis que começássemos a trabalhar no mesmo dia e por isso antecipei a minha vinda de Beja uma semana, dado que a minha mulher só terminava os seus trabalhos docentes na semana seguinte. Insistiu em que, durante essa semana, ficasse em sua casa em Espinho, onde fui magnificamente acolhido pela família, esposa e 2 meninas que eram os seus amores. Claro que o autor do Plano Oficial de Contas não podia deixar de definir como objetivo operacional a instalação da contabilidade analítica no seu hospital. A mim, no que se refere a esse objetivo, competia-me reorganizar os armazéns, criar uma boa relação fornecedor-cliente com os serviços e automatizar os estoques. Terminada a sua automatização, o serviço de contabilidade perdeu o alibi para não instalar a contabilidade analítica. Sabendo que o Centro Mecanográfico do SUS, instalado no ZUC e dirigido pelo Santos Cardoso, tinha operacionalizado o Plano Oficial de Contas em hospitais distritais, sugeri ao Sá Ferreira que o consultasse. Aceitou a sugestão e o Santos Cardoso, com uma equipa do Centro Mecanográfico da Zona Centro, veio ao São João para reuniões de trabalho com os responsáveis da contabilidade. O Sá Ferreira não ignorava que o benchmarking não é o forte da administração pública, principalmente quando a comparação se faz com serviços similares. Mas geriu o conflito com mestria e o São João passou a ter contabilidade analítica. Ao fim de 2 anos e meio fui convidado para integrar a comissão instaladora do Instituto de Assistência Nacional aos Tuberculosos, com a missão de reestruturar este instituto, assumindo cumulativamente o lugar de administrador do Sanatório Dom Manuel II, atualmente o Hospital Santos Silva. A reestruturação do Instituto de Assistência Nacional a Tuberculosos previa a reconversão deste sanatório, Dom Manuel II, em Hospital Geral e, naturalmente, permaneci integrando a comissão instaladora do Hospital Geral Eduardo Santos Silva, como passou a ser designado oficialmente. Em 1976, o Sá Ferreira convidou-me para regressar ao Hospital São João como diretor de serviço, com funções de seu adjunto. O sentimento da fraca probabilidade de aprovação de um plano diretor para o Hospital Eduardo Santos Silva e o aliciante convite do meu colega motivaram-me a pedir a exoneração do lugar que ocupava e a concorrer para diretor de serviço do Hospital de São João. Foi principalmente durante essa fase que tive a oportunidade de apreciar a sua capacidade negocial, prudência, perspicácia, capacidade de envolver os colaboradores e muita resiliência. Entre os dois estabeleceu-se uma relação win-win. Eu beneficiava porque era mais afastado da pesada rotina hospitalar, tinha tempo para estudar e preparar as propostas de decisão, ele porque podia decidir melhor informado e levar ao Conselho de Gerência propostas mais fundamentadas. Tendo sido convidado para integrar a Comissão Instaladora do Serviço de Informática da Saúde, analisámos ambos a hipótese de voltar a deixar temporariamente o hospital e concluímos que era importante colaborar no desenvolvimento do Plano Diretor de Informática da Saúde. No Serviço de Informática da Saúde demorei mais tempo do que ambos desejávamos, porque, entretanto, o Serviço integrou a Direção-Geral dos Serviços Financeiros e pedir exoneração ao Dr. Mantas não era tarefa fácil. Mas, finalmente, arranjei coragem e regressei ao São João. Quando, para responder às diversas solicitações, o Sá Ferreira era obrigado a deixar o hospital por alguns dias ou semanas, obviamente assegurava-lhe a substituição. Nunca estas situações causaram qualquer problema entre nós, dada a confiança que tínhamos um com o outro. Por outro lado, tenho a agradecer-lhe não me ter recusado nenhum pedido de formação. Pelo contrário, era o primeiro a estimular-me para adquirir novas competências, porque inteligentemente esperava que daí adviesse algum retorno para o hospital. Em 1987 fomos dispensados do Hospital de São João. Um Sá Ferreira naturalmente amargurado recebeu de bom grado o convite para cooperar com São Tomé e Príncipe. Durante a sua estadia em São Tomé, que era para ser de 15 dias e afinal foi de 15 anos, como gostava de dizer, convidou-me para ser monitor de um módulo de um programa de formação de pessoal em técnicas hospitalares.
Tive a oportunidade de constatar a sua capacidade de superar as situações adversas, resultantes da escassez de meios de toda a ordem, e o otimismo com que encarava a sua estadia, só possível pelo apoio da Dona Maria de Fátima, sua segunda esposa, que desempenhou um papel fundamental na sua estadia em São Tomé. Ao casal Sá Ferreira ficámos a dever, eu e a minha mulher, que me acompanhou, inexcedíveis atenções. Na altura dava apoio a um pequeno hospital, o Hospital Dr. Agostinho Neto, mas acabou por fazer parte do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São Tomé, que teve missão de integrar o Hospital Aires de Menezes e o Hospital Agostinho Neto e o Hospital do Príncipe. Considerava que a passagem em São Tomé e Príncipe tinha constituído uma das experiências mais enriquecedoras da sua carreira. Em São Tomé gozava de muito prestígio, tendo estabelecido frutuosos contactos com as autoridades daquele país, com o embaixador português com quem mantinha relações muito próximas e com o bispo da diocese de quem se tornou amigo. Para o fundador da nossa associação, fica o meu obrigado e um adeus muito sentido. Obrigado. Nós, na sequência também da entrega do prémio e da homenagem que fizemos ao Eduardo Sá Ferreira, ao presidente fundador da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, não podíamos também dar a palavra à Eduarda Sá Ferreira, filha do fundador, e queria-lhe dar este momento também para nos transmitir algumas palavras. Eu, antes de mais, queria explicar o porquê de não estar aí presente, mas é por uma questão de restrição social a que estou obrigada de momento. Queria agradecer, com profunda gratidão e em nome de toda a família Sá Ferreira, e nisto estou a envolver não só as filhas, como os genros, as netas e o neto, e todos os sobrinhos, netos e irmãos, do Eduardo Sá Ferreira, que com muita humildade estamos a receber estas palavras carinhosas, esta homenagem plena de simbolismo e com grande significado, e deixem-me que partilhe aqui um momento convosco, que é esse galhardete que está aí em cima dessa mesa. É quase uma lembrança da minha infância, porque eu vi a associação nascer, porque era impossível separar o homem, o profissional, do pai. Eu acho que a paixão do Eduardo Sá Ferreira pela administração hospitalar era de tal ordem que aquilo fazia parte da vida dele. E, portanto, tudo aquilo que foi aqui dito, realmente a resiliência, o sentido de responsabilidade, tudo aquilo que eu pude ler, até mesmo na revista de gestão hospitalar, que já tive acesso, em formato digital, eu agradeço imenso, acolho com muita humildade e muita responsabilidade. Queria também parabenizar a doutora Dora Gonçalves, que acabou de receber o prémio Cruilano Ferreira, porque isto realmente é um testemunho que os legados não caem no vazio, e o legado do meu pai só tem sentido se for dada continuidade. E, portanto, eu queria, na pessoa do Dr. Alexandre Lourenço, agradecer imenso por este momento e por ter sido num momento tão significativo, nomeadamente não só da entrega do prémio Cruilano Ferreira, mas também do lançamento do livro do Dr. Nogueira da Costa. Muito obrigada. Em nome de toda a família Sá Ferreira. Da parte da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, nós não podemos deixar de agradecer ao Eduardo Sá Ferreira e todas as homenagens que possamos fazer serão sempre poucas para alguém que teve a importância que tem na associação e na profissão da administração hospitalar em Portugal. Eu devo dar nota que esta edição da revista é dedicada ao Eduardo Sá Ferreira
e também iremos publicar alguns textos na próxima edição, de histórias, de momentos também que fazem a vida, que é profissional e pessoal, do homem que foi Eduardo Sá Ferreira. E não podemos deixar de agradecer à família por ter partilhado connosco quer álbuns de fotografias de vários momentos marcantes da administração hospitalar, da organização do 5º Congresso da Associação Europeia. Já tivemos a oportunidade até de partilhar fotografias desse álbum com alguns colegas. Alguns estão aqui na primeira fila, um pouco mais pesados, devo de dar nota, com menos cabelo, mas já partilhámos muitas dessas fotografias. E também os livros datas da Associação, desde a primeira direção, da primeira reunião do Conselho Fiscal. Portanto, a todos, à família, muito obrigado por nos ter permitido também partilhar e ter este legado do Eduardo Sá Ferreira, que não iremos certamente deixar esquecido. Muito obrigado.